Glória a Deus. Tem dia que eu fico assim, Senhor, me dá uma palavra para me falar lá. E quando ele me dá, eu não paro de falar. Aleluia. Só Jesus. Glória a Deus. A minha filha Maria fala assim, pai, tu fala muito. Dentro de casa tu não abre a boca para nada, mas na igreja tu fala. Aleluia. Dentro de casa tu não fala nada, pai. É difícil de ouvir a tua voz, mas é assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero eu aqui estar orando pela vida do meu irmão Fábio e te pedindo, meu Senhor, usa ele com ousadia, com intrepidez dentro da tua palavra. Faça o teu sobrenatural. Quando ele estiver aqui pregando a tua palavra, estenda as tuas mãos para o lar dele, para o lar aqui de cada um, meu Senhor da glória, colocando tudo no seu devido lugar, jogando por terra as obras de macumbaria, de feitiçaria, praga, olho, inveja contra nossas vidas e nos dando vitória. Seja com ele, usa ele como tu nunca usaste sobre a face dessa terra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Pegando água. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Engraçado que a gente quando sai de casa, a gente está em casa pensando no culto, né? Então o Senhor já vem ministrando com a gente e a gente precisa estar sempre preparado, porque não existe um soldado, né, o que nós somos, ou um servo, que não está preparado para a hora que o seu Senhor lhe chama. Graças a Deus, o nosso Senhor não nos açoita, né, como os servos de antigamente eram açoitados, e os servos do inimigo são açoitados. Mas é maravilhoso, gente, porque o Senhor sabe como que está cada um de nós, porque Ele conhece-nos. Antes que a gente venha a pensar alguma coisa, Ele já sabe de tudo, né? Por isso que Ele nos espera todos os dias os nossos arrependimentos, porque precisamos nos arrepender todos os dias das nossas falhas, dos nossos pecados. Aleluia. E pedir para que esse Deus maravilhoso nos revista com sabedoria, né, entendimento, e que possamos fazer a sua vontade, que é o mais importante. Aleluia. Porque hoje em dia estamos vivendo dias perigosos, conforme a igreja desde o início viveu. Parece que agora é pior do que antes, mas não é não. O início da igreja talvez tenha sido pior, porque as pessoas morriam com muito mais facilidade do que se morre hoje. Hoje as pessoas têm a oportunidade de se arrepender, de voltar para o Senhor, né? Hoje você tem a oportunidade e muitos jogam fora essa oportunidade. A gente às vezes fica assim, cara, como é que pode? Mas tudo é palavra do Senhor, nada está fora da palavra. Você vê quantas pessoas sofrem acidentes, Deus faz milagre na vida delas, aí elas estão ali, porque na hora da necessidade você segura em qualquer fio, encapado ou não, né? Você está se afogando, você segura no fio. Você não quer saber se ele está com energia ou não está com energia, se aquele galho tem espinho ou não, você não quer se afogar, não é? Então o que a gente vê é que as pessoas buscam qualquer Deus que ofereça alguma coisa. Quer dizer, na hora do perigo, na hora do acidente, as pessoas ficam vulneráveis e o inimigo se aproveita. Deus opera maravilha, às vezes você vê o cara fazendo o quê? Esquece, mas é assim. A própria palavra diz em Lucas 17, né? Eram 10 os leprosos, pediram porque estavam leprosos, estavam excluídos da sociedade, eram à margem. Aí, ouvi falar que aquele Jesus cura. Então vamos pedir, o que custa, né? Quem não tem nada, pede.
Vai que você ganha alguma coisa pedindo. E eles pediram a quem realmente precisava pedir, que era Jesus. Aí o que fizeram? Jesus, cuida de nós. Aí Jesus, vão, se apresente lá. Eles indo, ficaram limpos. Mas um só, opa, estou limpo, vou agradecer quem me limpou. Os outros não, né? Foram, levaram suas vidas, só Deus sabe, né, que fim levaram eles. Mas esse que voltou, nós sabemos que fim ele levou. Ele foi salvo naquele momento. E a gente vê muita gente, às vezes a gente fica até indignado e não pode. Aí é que está o grande lance. Eu não posso me indignar com aquele irmão que eu ajudei e ele depois não está nem aí para minha ajuda. O importante é que eu fiz a minha parte. Não importa se ele não fez a dele. Se ele não foi grato, o problema é dele. Eu é que não posso ser ingrato com esse Senhor que me salvou e que me trouxe a levar a salvação dele aos outros. Então eu tenho que estar preparado para isso a todo instante, principalmente para receber críticas, receber vários, né, palavrões e outras coisas mais, chamados de vários nomes, que a gente fica imaginando, cara, de onde que vem essa coisa? Mas como a gente sabe na palavra, que vem essas coisas por causa de Jesus, que Jesus é odiado pelo mundo, e o mundo ele foi envolvido numa armadilha, porque a própria igreja deixou o mundo na mão do inimigo, porque a palavra de Deus diz em João 3,17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o que acontece? Se o mundo, para ser salvo por Jesus, ele precisa de quem? Da igreja, e a igreja abandonou o mundo. Eu não quero saber do mundo, não quero saber de televisão, não quero saber de internet, não quero... Aí o inimigo opera nessas coisas. A gente vê hoje em dia o quê? O inimigo operando nas escolas, o inimigo operando na televisão, na cultura, em várias áreas, na música, na literatura, em tudo que ele quer, porque foi deixado de lado. A gente criou uma separação, a igreja criou uma separação. Aí o que acontece? Você, quando é minoria, se você não expõe o que você tem, a maioria vai te absorver, e a gente está vendo isso acontecer cada vez mais. Aí não adianta eu me indignar contra eles, porque todas as vezes que eu me indignar contra o mundo, eu vou ter o quê? Uma recepção contrária, eu vou ter um efeito contrário, porque em vez de eu mostrar ao mundo onde está o erro, o mundo que vai me colocar como erro, e é o que está acontecendo hoje em dia. E eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Timóteo, no capítulo 4, porque hoje em dia o que está acontecendo é isso. O mundo está engolindo a igreja, porque a igreja não se preparou, porque a igreja deixou a coisa acontecer. Aí quando você deixa aquilo que é seu jogado, o mato toma conta, até para saber onde que está. Olha o trabalho que vai dar para você limpar isso tudo. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista,
cumpre o teu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente, para pregar a palavra de Deus, eu preciso saber o que eu falo, até porque eu não tenho o direito de ofender ninguém, que as pessoas têm o direito de serem o que elas quiserem, mas como nós, que somos servos de um Deus altíssimo, desse Deus que criou o céu e a terra e tudo que nele há, nós temos um livro que é a nossa Constituição básica, ou seja, da nossa religião, o que manda é a Bíblia. Então, tudo que temos aqui hoje em termos de Constituição, em sua maioria, é baseado nas leis da Bíblia. Agora, tem coisas que são as leis de Deus, e a lei que Deus estabelece, que a própria natureza mesmo é comprovada, a gente obedece. Então o que eu tenho que falar? Eu tenho que pregar segundo aquilo. O que é pecado, eu tenho que falar o que é pecado. Agora, eu não tenho que jogar pedra no pecador, porque quem tem que punir o pecador é quem? Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Eu, em hipótese alguma, eu tenho que jogar pedra ou dizer que ele é menos do que eu ou menos do que alguém, porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Quem faz acepção de pessoas é o inimigo de nossas almas. E todo aquele que se julga melhor do que alguém, esse não está servindo a Deus. Não importa onde ele esteja, dentro da igreja ou fora da igreja. Se você se acha melhor do que alguém, você não é servo desse Deus. Você está no lugar errado ou está tentando desviar essa sã doutrina. E a gente está vendo muito acontecer isso. Por quê? Não é aquilo que eu entendo, é aquilo que o Espírito Santo me mostra e faz entender. Porque se Deus diz, olha, isso aqui é pecado, aí ele explica por que é pecado. Está explícito na Bíblia. É pecado por isso, por aquilo outro. Todo aquele que agir conforme isso, vai ser réu de juízo. Ou seja, pode ser punido. Porque arrependimento, quem sabe é Deus. Eu posso ficar aqui, nego olhar assim, caraca, Fabão, tu tá aí, né, cara? Bora, tá aí pregando o evangelho, fazendo isso, fazendo aquilo, show de bola. Mas quem sabe é Deus. Se aquilo que eu estou pregando é o que vem de Deus, ou é aquilo que eu quero fazer para que eu tenha algum benefício? Porque tem acontecido muito isso, e a gente vê as pessoas, eu olho ali, sinto que o irmão, tô sentindo que Kaique está meio assim, aí, Alessandro, o que está acontecendo com ele? Me fala aí. Aí ele me fala, irmão, eu sei que tem um irmão aqui que tem um problema assim, assado, e Deus está me mostrando que tem um irmão que está com problema, o irmão está meio careca de um lado, careca do outro, um pouquinho de cabelo na frente, é o irmão, deve ser o irmão ali. Aí, Deus tem um negócio para tu. Aí daqui a pouquinho você está ali chegando, rapaz, falou tudo da minha vida. Será que falou da tua vida mesmo? Porque falar da tua vida não é dizer qual é o teu CPF, não é dizer qual é a tua doença. Falar da tua vida é dizer qual é a sua cura. Eu não tenho que expor o que te aflige. Eu tenho que expor o que cura a tua aflição. Porque todo aquele que expõe os teus podres, ele é mais podre do que você. Porque na verdade você não tem podre. O que você tem é o quê? É uma falta do entendimento de Deus. Porque quando a gente não tem entendimento das palavras e da vida com relação às coisas de Deus, a gente anda por caminhos errados, é normal. Ninguém na face da terra é santo. Ninguém. Não existe, fulano é mais sagrado, ninguém é mais sagrado que ninguém. Não existe só o sagrado. Não existe. Acabou isso. Sabe onde que acabou? Quando Jesus estava naquela cruz. Quando se rasgou o véu do templo, já não tinha-se mais a Arca da Aliança.
que o próprio Jeremias 3,16 é claro. A Arca da Aliança não se falará, não se mais terá entendimento, nem se fala mais sobre ela. Então, muito tempo Israel vinha com o Santo dos Santos sem a Arca da Aliança, mas a presença do Senhor é garantida, porque ele não depende de arca nenhuma, porque ele está em todo lugar. Tanto que Jesus foi claro para nós, através de Lucas, no capítulo 17, ele diz assim, ó: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o lugar sagrado é o teu coração, é o teu espírito, a tua alma. Então, é com isso que você tem que ter todo o cuidado. Por isso que é muito perigoso o que você faz com a sua vida, com o seu templo, com o seu corpo, com aquilo que Deus te deu. Hoje a gente está vendo uma guerra, o que me entristece, mas ao mesmo tempo me alegra, porque está na palavra. Por isso que nós estamos lendo essa palavra aqui. É que estamos num mês de orgulho do pessoal de LGBT, direito deles é direito deles. Eles se uniram e conseguiram isso. A igreja não se uniu, a igreja se dividiu e não tem que... não, o que você tem que fazer? Pregar a palavra. Você tem que ir. Evangelho é indo. Jesus ia de aldeia em aldeia com os 12 e muitas mulheres iam com Jesus lá, ó. E as mulheres que financiavam, que com a sua fazenda, que iam ajudando a Jesus, ó, porque precisava. Por que precisava? Porque se precisava mostrar como que se é o reino. O reino tem que ser mantido por nós. O reino aqui na terra, ou seja, a nossa manutenção. Porque a gente precisa de lugares, a gente precisa de alimentação. Porque quando um exército para num lugar, esse lugar tem que ter mantimento, tem que ter alimento, tem que ter água, porque o exército não é pouca gente não. Mas Jesus já estava preparando, conforme ele vem nos preparando. Só que o que aconteceu? A gente passou a querer o quê? Opa, Jesus é alguém que resolve problemas. Não é alguém que resolve problemas. O único problema que ele veio resolver é a nossa salvação. Aí o que está acontecendo até hoje? As pessoas continuam buscando igrejas que solucionam o seu problema, que tragam bênçãos, mas a bênção, né, é bênção Pix. As pessoas não querem bênção de Deus, querem bênção Pix. Elas querem ganhar um carro, elas querem apartamento, elas querem empregos bons, mas elas querem tudo isso sem esforço nenhum, que Deus me dê. Quer dizer, o mais importante, que é aquilo que Ele nos prometeu, que é a vida eterna, a gente não se preocupa com isso, porque a minha preocupação é em melhorar meu status, né? Eu poder ser uma pessoa boa. A gente ainda continua ouvindo em muitos lugares as pessoas, não, que nós temos que comer o melhor dessa terra. Não é não, a gente não está aqui para comer o melhor da terra. A gente está aqui para pregar o Evangelho, para nos transformarmos em novas criaturas, para nascermos de novo. Por quê? Porque a partir do momento que eu me entregar a esse Evangelho, a eu entender que nada melhora se não melhorar em mim, vai continuar a mesma coisa. Aleluia. Por quê? Eu não vou conseguir ajudar o meu irmão, porque eu vou continuar com um argueiro no olho, né? Aí o meu irmão, que eu vou até ele, eu não consigo levar o Evangelho, porque eu não consigo ser esse Evangelho, e vai ser a mesma coisa, porque Ezequiel 37, no versículo 4, Deus fala para ele, prega para esses ossos, e ele vai pregar para os ossos. Por quê? Porque ele mesmo disse, quando ele é perguntado, esses ossos, eles podem sobreviver? Tu sabes, Senhor. Então o primeiro passo de tudo é eu saber que, seja o que for que Deus colocou para eu fazer, eu tenho que fazer, porque eu estou fazendo, mas na verdade quem executa é Deus. Porque a gente que já passou por problemas assim que não tem solução, a gente entende. Aí você fica assim, rapaz,
mesmo que eu não queira acreditar, é só Jesus. Porque ninguém, quando o pastor estava falando sobre, na oração, sobre o câncer, né? Que de repente pode ter a cura do câncer. A cura do câncer existe há muito tempo. Antes que o câncer existia, já existia a cura, que é Jesus. E quantas pessoas que estavam para morrer que Jesus trouxe? Agora, não é todo mundo. Como a própria palavra fala, quantos leprosos tinham em Jerusalém, né, em Israel, mas somente no tempo na época do profeta Eliseu, muitos eram os leprosos, mas só Naamã foi curado. Por quê? Porque é um propósito de Deus, não é aquilo que eu acho que tem que ser feito. Às vezes a gente é surpreendido por determinadas perguntas e a gente não sabe nem responder, ou a gente acaba saindo com uma outra, por uma tangente que não tem nada a ver com a história. Quando alguém fala assim, mas se Deus existe, por que deixa tudo acontecer? Aí tem muita gente que fica assim, e aí, que resposta que é? É plano de Deus. Ele deixa tudo acontecer mesmo. Por quê? Porque nós não somos robô. A gente não é marionete. Tanto que ele nos deu o quê? O direito de escolha. Você quer me servir? Ou você quer servir o outro? Aí eu escolho. O outro bota um monte de coisa ali que parece ser boa. Aí, esse dia eu estava olhando, falei, cara, que doideira. Eu lembrando de determinadas coisas que eu vivi. Aí eu falo, cara, como é que pode ser uma coisa tão doida? A gente sai, vai para um festival de chopp, a gente bebe mais do que pode, até quando não está mais vendo nada, sai de uma maneira que só Deus mesmo nos tira dali, porque você vai andando pela rua, meu Deus do céu. Eu lembro de um que eu saí do campo, até hoje eu me lembro de encostar naquela parede da igreja católica e ir assim, ó. Dali, quando acaba a igreja até a casa onde eu morava, eu não lembro até hoje, graças a Deus que eu não lembro. Eu me lembro só de 3 horas da manhã eu levantar, porque isso foi num domingo, eu pegar uma carona com o Marquinho, pegar o Caxias, o primeiro Caxias, 3h30, e graças a Deus, naquele tempo não tinha ônibus ar-condicionado, então a janela abria, porque eu fui deixando um rastro da entrada de Piabetá até Duque de Caxias. Eu trabalhei aquele dia, graças a Deus eu era cobrador, porque se eu fosse motorista, eu trabalhei aquele dia assim, ó, precisando de vida. Aí tu fala, e aí? Que loucura é essa? Ficar num lugar enchendo, bebendo sem limite e disputando com outros quem bebe mais. Eu acho que nem vi quem fazia isso. Então, quer dizer, coisas que o inimigo põe ali, ó, mas você vai porque você quer. Porque ele não falou assim, obrigado não, vai porque quer, ó, custa tanto. Aí você ainda paga para ir. Na presença do Senhor não, sabe quanto custa? Já foi pago. Jesus pagou para que você esteja na presença dele. Aí de repente você fica querendo fazer barganha. Pô, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Oh, aleluia. Sabe? Deixa ele, irmão. Se a gente se distrair com uma criança, é só ler 2 Reis 2, capítulo 10 e 11, onde versículo 10 e 11 do versículo do capítulo 2, que está Elias com Eliseu, e passa o carro de fogo entre os dois, carro de fogo com um cavalo de fogo entre os dois, e Eliseu não perdeu a atenção não, meu filho. Abriu para o carro passar, Elias foi elevado no redemoinho e ele viu, ó, o manto de Elias cair, foi lá, pegou e teve a sua porção dobrada. Então, às vezes eu fico vendo, a criança, deixa a criança. Jesus não proibiu as crianças não, ao contrário, disse, deixai as crianças. Eu não sou Jesus não, mas deixa vir a mim. Oh, aleluia. Mas sabe, então a gente precisa pregar para a igreja entender que eu não tenho que confrontar
os outros não, mas eu tenho que mostrar que a palavra de Deus é isso, sabe? Agora, eu não tenho que ficar discutindo, que é isso, que é aquilo, chamando um de outro, porque é triste quando você vê um evento igual aquele, crianças sendo colocadas como... Criança não tem... Eu lembro que há pouco tempo atrás, não sei como é que é agora, uma mulher para fazer laqueadura, ela tinha que ter uma certa idade. Ela não podia fazer laqueadura, mesmo sendo de maior. Ela tinha os requisitos. Acho que ela tinha que ter não sei quantos filhos para poder ter direito a uma laqueadura. Aí como que você vai fazer uma criança mudar de sexo se é uma coisa que você... Opa, não é por aí, sabe? Eu acho que é um apelo muito grande. E quando as pessoas se colocam contra isso, não estão erradas não, porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que tem que ter uma atitude. Porque, você quer se afogar? É direito teu, né? Eu quero te salvar. Se eu sou salva-vida, eu vou ter que mergulhar no mar para te salvar. Mesmo você querendo se afogar, entendeu? Você não tem esse direito de tirar a tua própria vida. E eu não tenho o direito de omitir o socorro. Então eu tenho essa obrigação, como pregador da palavra, e principalmente como servo do Senhor, de falar sobre isso. Poxa, criança não. Você quer aliciar, qualquer um é direito seu. Eu fico triste quando vejo alguém falando mal. Cada um com seu cada um. Ore para que ele se converta, para que o Espírito Santo toque no coração dele. E quando ele vier, porque o pior de tudo, o que me entristece, é que quando eles querem que eles chegam, que você traz, aí a própria igreja, né, ou parte da igreja, faz assim, fulano, aí ainda fica assim, fulano ainda continua com esse trejeito, não importa, meu irmão. O importante é que ele veio, não está fazendo mais, ele está querendo uma mudança na vida dele, é direito dele. Agora, ele não pode ser obrigado a mudar. Ele tem que ser alcançado pelo Espírito Santo. E para que ele seja alcançado, eu tenho que pregar e eu tenho que amar. Porque a gente tem que amar os nossos inimigos, ainda mais aqueles que são nossos queridos, porque eles têm que ser considerados como queridos, porque todo aquele que você lança a palavra e o Espírito Santo o alcança, ele já é abençoado. Então ele não está te atacando. Então você tem que o quê? Amar cada vez mais. O inimigo não foi abençoado? Quer dizer, eu estou dizendo não foi abençoado, assim, é um termo de eu colocar como ainda não faz parte ou ainda está na guerra, mas eu tenho que amar da mesma forma, está entendendo? Então às vezes a gente fica assim, fulano, meu irmão, eu me alegro muito mais quando eu vejo um cara que levava uma vida errada igual a minha, do que aquele cara que nasceu dentro da igreja que acha que não precisa se converter, porque todo mundo precisa se converter. Não é porque você nasceu num ninho de passarinho que você já sabe voar, meu amigo, não sabe voar não. Por isso que às vezes a gente vai ver determinadas falas sobre a águia. Acha que é fácil ser filho de águia? Eu vejo ele falando, voar como águia. Eu falei, sabe qual é o primeiro voo de um filhote de águia? Não é vontade dele não tem treinamento, não tem... o pai lá, o águia pai, chega lá e fala assim, pula daí. Por isso que ela faz o ninho lá no alto da montanha. Daquela queda ele tem que aprender a voar. Se não aprender, estou com preguiça. Se for águia Nutella, igual tem um monte, gente. Tem água aí, águia aí que sai na chuva, cai a tinta. Então eu tenho que ter essa postura. Agora, nunca eu posso discriminar. Porque a gente vê discriminação dentro da igreja, irmão discriminando irmão por causa de... o irmão é crente, mas não usa terno. Aí tu fica olhando e fala, caraca, mano. Nem todo mundo que está no exército vai botar a roupa do general, né? Mas você tem que estar bem vestido, de acordo com a cerimônia, sabe? Então a gente vê cada coisa, as pessoas mais preocupadas com o seu vestir, com o seu andar, do que com o teu agir.
Porque eu preciso ser uma boa ação, eu preciso estar atento para que meu irmão não se sinta ofendido com a minha presença diante dele. Porque não tem coisa pior do que você chegar e o cara sentir que você está ali para julgar ele, ou para colher alguma coisa, para falar dele, sabe? Tem aquela coisa, às vezes, que eu falo assim, fui na casa de fulano, vi isso, vi aquilo, porque tinha uns irmãos aí, eles iam, entre aspas, evangelizar, aí chegavam na casa da pessoa, aí via alguma imagem, alguma outra coisa, aí falava daquela imagem, quer dizer, você não foi evangelizar ninguém, você foi arrumar briga. Porque eu não tenho que falar de nada, meu amigo. Eu vou chegar na tua casa, aí você torce para que time? Como é que já é abençoado? Chega na tua casa, aí vamos supor que eu fosse Vasco. Falar porque minha esposa é Vasco, coitada. Aí se eu fosse Vasco, chegasse na tua casa, aí tô lá e você todo boladão, porque já vem esses bíblias para encher minha cabeça, ficar aí achando que são melhores do que eu, né? Porque é a ideia que o mundo tem do crente, porque o crente passou essa ideia para ele. Aí chego lá, beleza, irmão, tranquilo, cara, aí repara no que repara, rapaz, quem repara é mulher, rapaz, homem não repara a casa não, vai ficar tranquilo. Aí eu olho, aí eu vejo lá um foto de Zico, aí eu falei, aí tu já tem uma deixa, aí qual o papo que a gente vai levar? É sobre Timóteo 4? 2 Timóteo 4? Não. A gente vai levar um papo de vizinho, de amigo. A gente vai conversar sobre coisas da vida. Pô, como é que tu tá? Como é que tá no teu trabalho? Pô, e nosso Mengão? Aí a gente vai criar o quê? Um elo de amizade. Entendeu? Para você sentir que eu não sou diferente de você. Porque o mais importante é que o meu amigo, que o meu irmão que está lá fora, que é uma ovelha do Senhor que está fora do aprisco, somente isso, ela só não sabe que ela tem um dono que cuida dela. Então eu tenho que chegar, não tenho que chegar aí, irmão, olha, existem 2 caminhos, e o inimigo está de olho na tua alma. Não, o inimigo não está de olho na tua alma não, está de olho na alma de todo mundo, porque não tem ninguém aqui que está protegido não, meu amigo. Dá um vacilo para tu ver, seja quem for. Por isso que você tem que estar ali, medita nas palavras desse livro de dia e de noite, ora, pede, Senhor, porque Ele está ouvindo a tua voz todo o tempo. Você falou, Senhor, cuida de mim, fortalece, me ajuda nas minhas fraquezas, porque eu preciso ser ajudado nas minhas fraquezas. Por quê? Porque eu não sei quais são as minhas fortalezas, entendeu? Então é isso, sabe? Aí eu tenho que estar ali, aí a gente vai criar um vínculo de amizade. Aí você vai, pô, cara, gostei do Fabão, um cara tranquilo, o cara é crente, mas não vem para cá botar caraminhola na minha cabeça. Não, a gente vai conversar, aí a gente vai falar sobre a palavra de Deus. Primeira oportunidade que eu tiver de falar de Deus, eu vou falar de Deus. Aí você vai falar um negócio, eu falei, caraca, mano, engraçado que Jesus falou numa situação assada. Aí daqui a pouco tu vai ver que dentro da Bíblia tem tudo a ver com a tua vida, porque tem tudo a ver com a tua vida, porque você procura as coisas do dia a dia e fala, caraca, maluco, como é que estava aqui, eu não sabia. Que na maioria das vezes a cura está dentro da tua casa, nesse livro, e você não sabe. A solução está aqui, Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É uma palavra que traz verdade. Tanto que está aqui, João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se aqui é a verdade, menino, pode ter certeza que aqui não tem mentira. E é isso, a gente tem que buscar isso, sabe? Porque eu tenho que ser para o meu irmão um irmão. Não é só uma coisa para eu falar, não, é para ele perceber, ele sentir que ele pode confiar. Porque não tem coisa pior do que você não poder confiar. Porque você não poder, será que eu posso beber aquela água ali? Será que aquela água ali, sabe? Então é uma coisa que às vezes você vê na história dos reis, né? Sempre teve o quê? Alguém matando alguém, aí tinha que pegar o filho bastardo de alguém, tira ele daqui. Quando a gente vê falar sobre Mefibosete, a gente poder terminar, aí eu vejo cada história sobre Mefibosete, aí eu fico olhando assim, falei, rapaz, aí o Senhor botou no meu coração uma coisa simples, porque quando aquela
mucama, né, que tomava conta dele, que ele tinha 5 anos, quando ela mataram Jonathan, seus irmãos e Saul. Mas sobrou ainda, né, esqueci o nome dele. Sobrou ainda um filho de Saul que tinha idade para assumir. Aí o que ela fez? Vamos embora. Ela não fugiu de Davi. Por quê? Eles não sabiam que Davi já tinha sido preparado, estava sendo preparado para ser rei. Mas o que aconteceria? Opa, Jonathan era o primogênito, era o que tinha direito de assumir. Então, Saul morreu, Jonathan assumiria. Mas como Jonathan morreu também, aí negócio, bota o filho dele. Aí o que o cara ia fazer? Matar o garoto, igual ele fazia com o Montão. Aí ela, vamos embora daqui, porque o bicho vai pegar. Mas tropeçou, caiu, o garoto se machucou e na fuga não teve como cuidar, né? Aí foram para um lugar onde ninguém ia procurar. Quem vai procurar um filho de um rei num lugar onde só tem gente, numa Cracolândia, um exemplo, né? Como se fosse uma Cracolândia, que era o caso, como se relata essa cidade que ele ficou. Então, aquilo foi algo que eles nunca imaginavam, né? Porque não era Davi. Aí quando ele soube, Davi assumiu. Aí quando Davi, opa, eu tenho uma aliança com meu irmão Jonathan. Há alguém ainda da família dele? Aí ele, opa, mas o cara que se beneficiava, né, como todo mundo já tinha morrido da família de Saul, o cara que se beneficiava fazia o quê? Com os bens. Tomava conta, botava, né, no caso o miliciano, que aquilo era um miliciano, né? Aí ele, tem que matar, é coxo. Que tinha coxo vai fazer o quê? Quem é ele para poder afrontar Davi? Ainda mais que se tinha uma ideia errada que Davi não gostava de aleijado. Só que era filho do amigo dele, que ele tinha um juramento. E ele vai buscar. E ele fica com medo, porque, vai querer, já está com o reino, não vai querer me matar? É o que veio na cabeça de Mefibosete. Só que não, que tu é meu, tu vai comer comigo, porque ele honrou aquilo que ele tinha no coração. E é assim isso que a gente precisa fazer. O que Deus vai botar no teu coração? A palavra dele, que é a verdade. Então leva essa verdade e seja verdadeiro, seja um ser humano verdadeiro, porque a mentira a gente sabe para onde leva. A gente nem precisa falar quem é o pai dela, mas a gente sabe que é mentira, porque nada que está na mentira é verdade. Eu costumo dizer que de onde é ruim, não se tira nada de bom de onde é ruim. E a própria palavra de Deus diz que não saem duas água doce e água salgada da mesma fonte. Ou sai água salgada ou sai água doce. Não dá para ficar uma hora sai água doce, outra hora sai água salgada, conforme está acontecendo em algumas igrejas hoje em dia. E a gente precisa lutar para que essa palavra seja vivida, pregada e vivida, porque precisamos levar essa mensagem a todas as pessoas, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Porque é fácil? Não é fácil, porque o próprio Jesus já disse que os inimigos são os da própria família, ou seja, aqueles que estão mais próximos. Aqueles que nos conhecem são aqueles que sabem das coisas erradas que fazíamos quando andávamos errado e não aceitam que a gente hoje em dia ande endireitando, né? Tem muita gente que não aceita. O cara acha inadmissível que alguém que levava uma vida torta ande nos caminhos retos do Senhor. Mas só o amor vai curar ele. Não adianta. Então eu preciso amar, eu preciso levar a paz. Porque como diz Mateus 5, versículo 9, os pacificadores, bem-aventurados serão os pacificadores, porque serão chamados
filho de Deus. É isso que nós precisamos ser. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com as palmas, louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.